Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo. A partir de agora, você acompanha o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva notícias, cultura e entretenimento. E te convido a conferir os destaques desta edição. Indígenas e organizações de defesa pedem que o governo brasileiro realize expedições para comprovar a existência de povos isolados em Ituna, Itatá e na Amazônia Legal. Cuidado, as mortes por doenças diarreicas em crianças devem piorar por conta das mudanças climáticas. E ainda, um estudo identificou que basta olhar para uma pessoa que está doente e o cérebro humano já começa a ativar as defesas do organismo. Tudo isso e muito mais é que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. A posse de leões é legal na Tailândia e a população desses felinos em cativeiro no país aumentou muito nos últimos anos, com quase 500 animais registrados em zoológicos, fazendas de reprodução e residências. Em sua casa em uma rua como tantas outras de Chiang Mai, no norte da Tailândia, Tarnuart Plenkhemrat instalou 2 leoas brancas e um híbrido de leão e tigre de 200 quilos chamado Big George. No país asiático, a lei permite que as pessoas possuam o rei das selvas como animais de estimação. Na internet, Tarnuart detalha seus 3 milhões de seguidores no TikTok, o cotidiano de seus 3 felinos, que diz serem brincalhões e afetuosos como cães. Queria mostrar às pessoas, especialmente aquelas que nunca criaram esse tipo de animal e acreditam que os leões são puramente selvagens e agressivos e que não conseguem se dar bem com humanos, que os leões podem realmente criar bons laços com os humanos. A população de leões em cativeiro explodiu nos últimos anos na nação do Sudeste Asiático. Já são mais de 500 exemplares registrados em zoológicos, fazendas de criação, cafeterias temáticas e residências particulares. Especialistas alertam que o fenômeno coloca em perigo tanto os leões quanto as pessoas ao seu redor, em um contexto marcado pelo tráfico ilegal de animais. É assustador imaginar, se as leis não mudarem, como será a situação daqui a 10 anos. Desde 2022, a lei exige que os proprietários registrem seus leões domésticos, implantem um microchip e informem as autoridades em caso de mudança. Mesmo assim, o aumento da população de leões é um problema para a Agência Tailandesa de Gestão de Parques Nacionais e Conservação da Fauna e Flora Silvestres. Entrevistamos comerciantes que nos deram preços para leões vivos e mortos e nos disseram que podem trazê-los pela fronteira. As medidas atuais visam limitar a importação de leões para que os criadores se concentrem na população existente, mas o texto legal não estabelece nenhum controle sobre a reprodução nem sobre os híbridos, e as exigências em relação às condições de conservação dos recintos são mínimas. Como agência governamental, não apoiamos essa prática, mas a propriedade privada existe há muito tempo. Aplicar a lei com muita rigidez pode ser visto como uma violação dos direitos daqueles que criam ou comercializam esses animais há muito tempo. Portanto, estamos adotando uma abordagem gradual para a aplicação da lei. Além de toda a questão legal, especialistas reforçam a preocupação com a posse de grandes felinos. Animais selvagens têm seus instintos. Isso nunca muda, não importa o quão mansos pareçam. Em certos estados de espírito podem perder o controle, e isso é perigoso. Há evidências suficientes de que os animais selvagens pertencem à natureza. Há muitos outros animais que podemos ter como animais de estimação. Agora vamos falar da cadela caximba que vagava sozinha quando chegou a uma cidade localizada no sudoeste do México. Agora, junto com outros cães resgatados, ela se tornou uma guardiã da famosa cidade sagrada dos Maias. Uma matilha de cães vira-latas se tornou guardiã dos vestígios maias na zona arqueológica de Chichén Itzá, no sudoeste do México. Eles chegaram de forma espontânea à pirâmide de Kukulcán, mas muitas vezes feridos, doentes ou desnutridos. No caso acá específico de Chichén Itzá,
No caso específico aqui do Chichén Itzá, há cães que foram chegando por alguns motivos específicos desde a pandemia. Um pouco antes sempre havia algum animalzinho, mas neste ano em que assumi a direção, decidimos tomar as rédeas da situação em relação à proteção, saúde e limpeza deles. Respecto a todo lo que es su protección, su salud, su esterilización. Já são 20 cães considerados guardiões, mas a cachimba é a rainha. Ela chegou há 10 anos na cidade da Pirâmide Sagrada, conhecida como El Castillo, declarada uma das 7 novas maravilhas do mundo em 2007. Os cãezinhos de Chichén Itzá são uma atração por si só, fazem parte da essência do sítio arqueológico. Como já devem ter notado em diferentes áreas, temos vários deles. E é bonito porque já estamos acostumados com os cachorros, que fazem parte da essência do lugar. Os cães são os únicos autorizados a escalar as construções por conta do baixo peso. As estruturas datam dos anos 500 a 800 depois de Cristo. Os animais que estão aqui são os que alimentamos e cuidamos para que estejam saudáveis. Ou seja, tentamos mantê-los da melhor forma possível. Os responsáveis pelo local acreditam até que há uma conexão mística entre os cães e os antigos maias. O certo é que os chamados melhores amigos do homem foram a única companhia da equipe do sítio arqueológico durante a pandemia. Indígenas e organizações de defesa pedem que o governo brasileiro realize expedições para comprovar a existência de povos isolados em Tuna e Itatá, na Amazônia Legal, o que permitiria a demarcação definitiva de áreas de preservação ambiental. Um casco de tartaruga caçada à mão e uma vasilha de cerâmica. Esses vestígios, encontrados há 3 anos, são os últimos rastros conhecidos de povos indígenas isolados em Ituna e Itatá, na Amazônia Legal. O Brasil possui evidências da existência de povos sem contato com a sociedade, nessa terra indígena do Pará, com tamanho semelhante ao da cidade de São Paulo. A riqueza da biodiversidade dessa região são os próprios povos indígenas, que fazem a gestão dessa região há milênios. E, ao mesmo tempo, vem sofrendo impactos contínuos, de frentes de colonização, há mais de 500 anos. Ituna e Itatá é protegida por uma portaria provisória contra a destruição florestal, mas organizações indígenas pedem ao governo mais expedições em busca de vestígios para confirmar a presença de povos isolados, o que permitiria ao Estado demarcar definitivamente a área para a preservação florestal. Há um abandono histórico de mais de 86 registros, em que o Estado reconhece a possibilidade de existência desses povos, mas não consegue garantir a proteção, ao menos que seja confirmado. E em muitos desses registros não há qualquer medida efetiva de proteção territorial. Hoje em dia, para o Estado brasileiro, para você provar que tem isolado no território, tem que ter aquilo de comprovar com imagem, registro qualificado que prove realmente a existência de povos isolados nessa região. Mas para nós, povos indígenas, é diferente. A gente percebe na natureza, a gente percebe nos sons que a gente escuta, nas presenças, no próprio cheiro também, às vezes. Nas casas de madeira e palha de Itaaca, uma aldeia de 300 habitantes na terra indígena vizinha, Coatinemo, relatos de encontros fortuitos com parentes de comunidades não contactadas de Ituna e Itatá circulam entre as famílias do povo Assurini. Este idoso tem uma cicatriz de uma flecha que diz ter sido lançada pelos isolados e relata o primeiro encontro com um desses indígenas. Minha cunhada falou para mim aí. Tá aqui, tamanho rapazinho. Aí o velho tá olhando assim. Cadê? Aí tá olhando assim, meio pertinho, tamanho de banana aí, ó. Tamanho de banana aí. Por isso, tá um ponto, tá bem pertinho de mim. As autoridades prorrogaram em 18 de junho uma portaria provisória que restringe desde 2011 o acesso a Ituna e Itatá para garantir a proteção integral dos territórios com presença de povos indígenas isolados.
As evidências incluem desde avistamentos a partir dos anos 1970 até descobertas arqueológicas que indicam a presença de indígenas sem contato, pelo menos desde 2009, segundo a ONG Bornes, que apoia os esforços para uma demarcação definitiva do território. O Brasil reconhece 114 registros de presença de indígenas isolados na Amazônia, ou seja, grupos que se mantêm voluntariamente, sem ou com pouco contato com as sociedades nacionais. Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, este isolamento se deve, por vezes, às consequências negativas da interação com brancos no passado, doenças, violência física e saque de recursos naturais. Entre os registros reconhecidos oficialmente, cerca de 1/4 são considerados confirmados e outros, como os de Ituna e Tatá, são tidos como fortes evidências da existência de povos isolados, embora sem nenhum trabalho sistemático oficial para sua comprovação efetiva. Segundo a ONG Instituto Socioambiental, as terras não indígenas já perderam quase 30% de sua vegetação nativa na Amazônia brasileira desde o início dos registros em 1998. Em contrapartida, caiu 2% nas terras indígenas delimitadas pelo Estado durante o mesmo período. Então é necessário não só olhar para a floresta, é necessário olhar para as pessoas que estão na floresta. Os povos indígenas, porque é através deles que a floresta ainda está em pé. Porque fosse só a floresta, com as leis que nós temos no país, a devastação na Amazônia seria maior hoje, né? Uma bactéria da caatinga retirada de solos áridos do Ceará é a base de uma nova solução biotecnológica para enfrentar a seca no campo. Desenvolvido pela Embrapa Milho e Sorgo, de Minas Gerais em parceria com a empresa Bioma, o inoculante Hidratus foi oficialmente registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária para uso em lavouras de soja. O produto é formulado com a bactéria Bacillus subtilis e atua diretamente na proteção das plantas sob condições de estresse hídrico, estimulando seu crescimento e até mesmo beneficiando áreas com irrigação. A pesquisa utilizou solos coletados no estado do Ceará, devido ao clima seco e quente da caatinga, bioma exclusivamente brasileiro encontrado no Nordeste. O processo permitiu que a adaptabilidade da bactéria fosse utilizada em benefício das plantas. Ao aplicar o inoculante, o Bacillus subtilis se desenvolve junto à semente, protegendo a planta da perda de água e promovendo o crescimento das raízes. O Ministério da Agricultura aprovou o produto para ser utilizado apenas nas lavouras de soja, mas a autorização para o milho também está muito próxima. Soja e milho são os 2 principais produtos cultivados no Brasil. A poluição do ar tem contribuído para a morte de crianças na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma pesquisa estima que 8,5% dos óbitos infantis em 2 bairros poderiam ser evitados se o limite da Organização Mundial da Saúde fosse respeitado. A poluição no ar na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro contribui para mortes e internações de crianças com até 5 anos de idade. Isso é o que aponta um estudo conduzido por pesquisadores da UFRJ e da Universidade Veiga de Almeida. O trabalho analisou a concentração de material particulado fino, o chamado PM2,5, de abril a novembro de 2023, nos distritos de Bangu e Santa Cruz. A região tem grande atividade industrial, especialmente de siderúrgicas, além de emissões provocadas por veículos. Usando uma metodologia válida pela OMS, os pesquisadores estimaram que 8,5% dos óbitos de crianças de até 5 anos por doenças cardiorrespiratórias poderiam ser evitadas em 2 distritos caso o nível de PM2,5 seguisse uma recomendação internacional. Em todo o ano de 2023, a mortalidade de crianças menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos de 11,3 em Bangu e 13,8 em Santa Cruz. De 8 a 11% dos óbitos foram relacionados a doenças respiratórias. A Secretaria Municipal de Saúde, em nota, disse a relevância do estudo e afirmou que a cidade tem protocolos para prevenir, diagnosticar e tratar doenças respiratórias e cardiovasculares em cada faixa etária.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima alega que o plano não contabiliza as emissões causadas pelos setores, por se tratar de uma atividade sobre a qual não há influência do município. A pasta afirma que dispõe de 30 monitores de baixo custo, além de 8 estações de referência, e planeja ampliar o acesso à informação sobre a qualidade do ar. A maioria das pessoas gostam de chocolate. O doce feito a partir do cacau é tradição no país, mas é bom consumir a iguaria sem culpa. E para isso, especialistas alertam sobre a importância de comer com moderação. Chocolate, o queridinho das confeiteiras, das crianças e de quem não resiste a um docinho. Anne Gabriele entrou nesse universo ainda jovem e desde então não parou mais. Desde criança eu já gostava muito de chocolate, mas eu tinha uma alergia, eu tive que tratar. Mas depois do tratamento eu sempre pude comer à vontade e eu sempre tive muita paixão em fazer bolos com a minha tia desde criança. O amor pelo chocolate levou Anne a cursar gastronomia. Hoje, ela usa a versatilidade do ingrediente para criar desde receitas clássicas até as mais elaboradas. E é justamente essa variedade que conquista os clientes. Todos os dias a gente tenta encontrar alguma tendência, diferente. Agora, atualmente, o que mais está tendo é sobre o morango do amor. E o pessoal sempre tenta trazer o chocolate para dentro dessa tendência, O chocolate é escolhido com muito cuidado. Anne avalia sabor, textura e qualidade antes de decidir o que vai para os doces. Pra gente que trabalha na confeitaria de alta qualidade é os que têm maior quantidade de massa de cacau, porque os que são fracionados, ele tem gordura vegetal. Então a gente prefere usar os nobres que têm mais quantidade de cacau na massa. Para aproveitar o chocolate sem culpa, a receita é simples. Prefira-os com maior teor de cacau, consuma pequenas porções e saboreie com atenção. Afinal, é possível unir sabor e bem-estar em uma mesma mordida. O chocolate ele vai ser benéfico se a gente prestar muito atenção na lista de ingredientes. Por quê? Esse chocolate, para ele ser benéfico, ele tem que ter uma alta quantidade de cacau. O interessante é que ele tenha mais do que 70% de cacau naquela composição dele. Um estudo da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados revela que 59% dos brasileiros gostam de chocolate e 36% gostam muito. Além disso, 41% consomem o doce ao menos uma vez por semana. O ideal é que a gente sempre faça um consumo médio de 20 a 30 gramas. Diariamente, a gente não recomenda. Por qual motivo? Chocolate, ele é ultraprocessado. Esse ultraprocessado, ele não é recomendado de uma forma diária. Então, a gente sempre pede uma forma média ali de 20 a 30 gramas, uma média de 3 vezes, no máximo, por semana. Mas nem todo chocolate é igual. O branco, por exemplo, tem mais gordura e açúcar. Por isso, merece a atenção redobrada. O ideal é que a gente não consuma o chocolate branco. Por qual motivo? O chocolate branco, se a gente for olhar, a lista de ingredientes dele não começa com cacau. Então, isso significa que ele não tem grande quantidade de cacau ali naquela preparação. O que ele vai ter em maior quantidade é a gordura. E sabe por que comer chocolate é tão bom? Porque ele estimula a produção de serotonina, um neurotransmissor que ajuda a regular o humor e dá aquela sensação de bem-estar. O chocolate, principalmente aquele que tem maior quantidade de cacau, ele possui o triptofano. O que é o triptofano? É aquele precursor da serotonina. E a serotonina é aquele hormônio do bem-estar. Então, sabe quando a gente fica feliz com alguma coisa? Então, come um chocolate que eu gosto muito. Sente aquela sensação de felicidade por conta do quê? Da serotonina. Equilíbrio é a chave. Com as escolhas certas, dá para aproveitar o chocolate com mais sabor e mais consciência. 5 das 50 cidades mais congestionadas do mundo estão localizadas no Brasil. Um problema cotidiano, mas que afeta a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, impactando até mesmo na saúde física e mental. O
Guinness World Record é uma publicação anual que compila os recordes mundiais, tanto em realizações humanas quanto em fenômenos naturais. Um desses compilados está relacionado a um problema cotidiano que afeta milhões de pessoas em todo o mundo: o trânsito. O maior congestionamento da história em extensão foi registrado em 1980 na França, com mais de 170 quilômetros. O motivo foi uma combinação de mau tempo, típico do inverno europeu, somado ao aumento do fluxo de turistas, deixando Paris após o término da temporada de esqui, o que resultou em uma fila quilométrica de carros. Mas caso seja levado em conta o número de veículos engarrafados, o recorde muda de endereço. Na Alemanha, em 1989, após a queda do Muro de Berlim, milhares de pessoas puderam cruzar a fronteira que dividia o país. Cerca de 18 milhões de carros tomaram as estradas, com o destino de reencontrar familiares e amigos. Já na China, a situação foi mais intensa. O congestionamento aconteceu em 2010 e parou o país. Uma rodovia nacional que liga a Mongólia Interior a Pequim registrou um congestionamento de 100 quilômetros e que durou 12 dias. O trânsito virou um acampamento improvisado, com motoristas dormindo em carros e ambulantes vendendo água e alimentos a preços absurdos. O motivo foi por causa de um excesso de caminhões e obras que reduziram a capacidade da via pela metade. A lista é longa e classifica pelo menos 50 cidades no mundo, sendo 5 localizadas no Brasil. O Rio de Janeiro é a terceira cidade com o pior trânsito do ranking mundial e a primeira no Brasil. Segundo especialistas, os cariocas perdem 47% mais tempo presos em congestionamentos do que levariam se os veículos estivessem trafegando normalmente nas ruas da cidade. No ano passado, foi registrada uma média de 165 horas gastas por habitante no trânsito. Em segundo lugar vem Salvador, seguido de Recife, Fortaleza e, por fim, São Paulo. Segundo a Associação Nacional de Transportes Urbanos, a situação impacta diretamente na economia e qualidade de vida da população, limitando o acesso a serviços sociais e afetando a saúde física e mental dos indivíduos. O tempo perdido em engarrafamentos causa estresse, cansaço e dores musculares devido à postura prolongada, o que consequentemente reduz a produtividade no trabalho e aumenta os custos de transporte. Um levantamento realizado pela Secretaria Nacional de Trânsito revelou um aumento no número de mulheres habilitadas para motocicletas. Mais que 40 milhões de brasileiros possuem CNH para motos. E a presença feminina sobre duas rodas subiu para mais de 75% nos últimos 10 anos. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, o número de brasileiros habilitados para conduzir motocicletas aumentou 45% na última década. Mas a quantidade de mulheres aptas a pilotar motos subiu muito mais, atingindo um crescimento de 76%. O crescimento feminino foi quase o dobro do registrado entre os homens, que tiveram um aumento de 36% no mesmo período. O número de mulheres com CNH para motos em 2015 não passava de 6 milhões. Já neste ano, foram registradas mais de 10 milhões de condutoras habilitadas, e a tendência é que a presença feminina no universo de duas rodas continue crescendo. Os dados revelam uma mudança cultural e social importante, onde as motocicletas se tornaram uma opção prática e eficiente para mulheres ativas que buscam mobilidade e independência. A faixa etária que mais se destaca é a de 31 a 40 anos. A maioria das motociclistas utiliza a moto diariamente, para deslocamentos de casa até o trabalho, ou até mesmo para um lazer. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, o mercado foi diretamente impulsionado às necessidades femininas, que buscam modelos mais adequados como as motonetas. A escolha pelo veículo está associada à busca por mobilidade eficiente, economia e autonomia, especialmente em grandes centros urbanos, onde o trânsito é um desafio constante. O aumento também foi fortalecido pelo surgimento de grupos e motoclubes femininos, fundamentais para incentivar a participação de mulheres no universo motociclístico, criando uma rede de apoio para as mulheres por meio de ações sociais e cursos de pilotagem e segurança. Olha essa história curiosa.
Um bebê nasceu de um embrião congelado há mais de 30 anos e já é considerado o recém-nascido mais velho do mundo. Esse caso aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos. O casal Lindsay e Tim Pierce tentava engravidar há 7 anos e participava de um programa de adoção de embriões, para assim realizar o sonho de serem pais. O embrião selecionado para eles através do programa foi o da doadora Linda Arshid, que foi gerado e congelado em 1994. Em 1990, Linda e o marido, que também tinham dificuldades para engravidar, fizeram uma fertilização in vitro, uma técnica nova na época, usando 4 embriões gerados. 4 anos depois, um dos embriões foi utilizado e Linda deu a vida a uma menina, e os outros foram mantidos em tanque de armazenamento. Ela e o marido até pretendiam usar os outros, mas o casamento foi desfeito e Linda entrou na menopausa, destinando os embriões para o programa de adoção, onde foram encontrados por Lindsay e Tim. E agora, 30 anos depois, um deles se desenvolveu, contrariando as expectativas de resultado devido ao tempo do armazenamento. O bebê nasceu no dia 26 de julho de 2025, com saúde e com o recorde de bebê mais velho do mundo. E o turismo excessivo na cidade de Atenas, na Grécia, está deixando os moradores indignados. O turismo impulsiona a economia, mas a população não está muito feliz com tanta gente. Moradores de Placa, no centro histórico de Atenas, já não reconhecem o bairro por causa das calçadas invadidas por mesas de restaurantes, o vai e vem de malas e a música constante. Essencialmente, Placa é um bairro que sofreu as consequências do turismo excessivo, pois foi projetado para um número muito específico de moradores, digamos 2.000, mas agora a abriga é de 6 a 8.000 pessoas. Este ano são esperados 10 milhões de visitantes em Atenas, 2 milhões a mais do que em 2024, o que reflete a crescente popularidade da cidade como destino turístico desde o fim da pandemia de Covid-19. Por isso, decidimos suspender os aluguéis de curta temporada e impedir novas acomodações nessas áreas específicas e supersaturadas. Simultaneamente, criamos uma força-tarefa para proteger o bairro dos deuses, o distrito de Placa. Considerada o berço da civilização ocidental, Atenas antes era vista como uma escala entre o aeroporto e o porto de Pireu, de onde os turistas partiam para as pitorescas ilhas gregas. Placa fica ao pé da antiga colina de Acrópole, cidadela designada como Patrimônio Mundial, onde fica o milenar Templo do Partenon, e que ano passado recebeu quase 4,5 milhões de visitantes. O turismo é um pilar da economia grega que enfrentou anos de austeridade após a crise financeira global de 2008 e a posterior crise da dívida da zona do euro. Mas a atividade está gerando rejeição entre os moradores dos locais mais procurados da Europa, que reclamam dos crescentes preços da habitação e do impacto em seus bairros. Especialistas alertam sobre os perigos escondidos em meias. Os pés são o habitat natural de mais de 10 milhões de fungos e bactérias, o ambiente ideal para a proliferação de doenças. As meias são um local privilegiado à proliferação de bactérias e fungos. Segundo especialistas, os pés são o foco desses micróbios, principalmente na área entre os dedos, por causa do suor que é acumulado entre as dobras. Os pés podem hospedar de 100 a 10 milhões de micro-organismos. Quando calçamos meias ou sapatos, as bactérias se desenvolvem no espaço quente entre os dedos dos pés, alimentando-se do suor e das células mortas da pele. Ao contrário do que muita gente acredita, o suor não é a causa do mau cheiro dos pés, mas sim os fungos. O microbioma formado na meia também é influenciado por toda a superfície em que andamos, como pisos e tapetes. As meias funcionam como uma esponja, coletando bactérias e fungos do solo.
Especialistas afirmam que usá-las por mais de 12 horas podem gerar um número elevado desses micro-organismos que circulam para a pele, o sapato e roupas de cama. As meias contaminadas contribuem para a disseminação de infecções fúngicas, como o pé de atleta, uma condição altamente contagiosa que afeta os dedos e calcanhares. Em casos mais graves, podem chegar até a virilha. Os especialistas recomendam evitar andar descalço em espaços compartilhados, como academias e piscinas, e não compartilhar as meias, toalhas e sapatos. Além disso, é essencial praticar uma boa higiene para a preservação da proliferação das bactérias. As mortes por doenças causadas por diarreia em crianças devem piorar com as mudanças climáticas. Uma alternativa para ajudar as famílias a proteger os seus filhos do problema é a educação. Segundo um estudo feito por cientistas, as mudanças climáticas devem piorar esse risco. As temperaturas extremas e os períodos de seca devem aumentar as mortes por doenças diarreicas, principalmente em países do sul e sudeste da Ásia, apresentando sérias ameaças à saúde das crianças menores de 5 anos. Os especialistas informam que as alterações de temperatura aumentam o risco da diarreia entre 30% e 40%, enquanto nos períodos de seca o risco é 30% maior. Esse tipo de disfunção pode ser prevenido e tratado, mas todo ano provoca a morte de milhares de crianças, principalmente em países de baixa e média renda. 90% dos casos estão relacionados ao consumo de água contaminada ou condições precárias de saneamento. Melhorar o acesso à água potável pode reduzir o risco pela metade. E a situação piora quando as mães dessas crianças têm apenas 8 anos de escolaridade. Elas não sabem prevenir os filhos dos problemas que deixam as crianças doentes. A principal autora do estudo afirmou que investir na educação dessas mulheres é uma das ferramentas mais poderosas para a adaptação climática. A educação melhora o conhecimento sobre a higiene, incentiva a amamentação e ajuda o reconhecimento dos sintomas, o que pode salvar vidas. A educação deve ser tratada como uma política central de saúde climática, principalmente em regiões vulneráveis. Os pesquisadores pedem que os governos priorizem a expansão do acesso à educação materna, especialmente por meio de programas de saúde infantil. Ao mesmo tempo, eles pedem que as autoridades invistam em sistemas de água potável e o combate à superlotação por meio de políticas de moradia e infraestrutura. Agora fala de uma descoberta acidental de uma múmia com mais de 1000 anos durante uma escavação para instalar uma tubulação de gás em Lima. E foi confirmado que ainda existem túmulos pré-hispânicos embaixo das camadas de terra sobre as quais foi construída a capital peruana. Uma equipe de operários que escavava uma rua de Lima para instalar gasodutos descobriu uma múmia de uma cultura com mais de 1000 anos. A empresa responsável pelas obras confirmou que o achado ocorreu em um grande cemitério pré-hispânico no bairro de Puente Piedra, na capital do país. Identificamos um indivíduo ao lado de 4 vasos de cerâmica e 3 cabaças. O corpo foi encontrado na semana passada sentado, com os braços e as pernas flexionados e o rosto voltado para o norte. A múmia pertence à cultura pré-inca Chancay, que ocupou grande parte dos vales de Lima entre o século XI e o início do século XV. É muito provável que tenha entre 1200 e 1100 anos. Conseguimos determinar isso visto que o sepultamento está acompanhado de alguns vasos de cerâmica, cujas características nos permitem atribuir uma filiação cultural à cultura Chancay. Em Lima, que tem cerca de 10 milhões de habitantes, existem mais de 500 sítios arqueológicos, incluindo dezenas de locais de culto e cemitérios construídos pelos antigos habitantes, principalmente com adobe. Desde 2004, quando a Cálida iniciou suas operações na capital, a empresa registrou mais de 2.200 descobertas arqueológicas acidentais. Uma pesquisa revelou que o Brasil tem mais praticantes de exercícios em casa do que nas academias. Vamos conferir.
Os exercícios em casa estão se tornando cada vez mais populares e essa tendência parece estar conquistando o mundo. Segundo uma pesquisa realizada pelo Google, o Brasil já possui mais praticantes de exercícios em casa do que frequentadores de academia, com 28% contra 21%. Essa tendência está em crescimento, especialmente com a alta da cultura do bem-estar. Uma outra pesquisa revelou que 65% dos brasileiros planejam cuidar mais da saúde ainda esse ano, enquanto 33% têm o desejo de começar a praticar uma atividade física. Mesmo em espaços menores como casas e apartamentos, há alternativas para a prática diária de exercícios. Uma tendência é o uso de pesos reguláveis que podem chegar até 40 quilos e treinos de cardio com o uso de esteiras, mas também tem os treinos sem o uso de equipamentos, feitos somente com o peso do corpo, como polichinelos, agachamentos e diversas variações de flexão e abdominais. Então encontre a maneira de se manter motivado com metas realistas e um espaço confortável. Treinar em casa pode ser uma experiência gratificante e eficiente, proporcionando inúmeros benefícios para a saúde física e mental. Um estudo realizado em uma universidade na Suíça identificou que basta olhar para uma pessoa que está doente e o cérebro humano já começa a ativar as defesas do organismo. A pesquisa foi realizada por cientistas da Universidade de Lausanne, na Suíça, e nela foi possível detectar que o cérebro humano ativa células imunológicas ao entrar em contato com pessoas que estão doentes apenas ao observar. O sistema imunológico humano naturalmente consegue reagir rapidamente às infecções, mas não de forma rápida para evitar o contágio. E assim, com o estudo, foi possível que os pesquisadores entendessem o quão cedo o corpo consegue reagir. No estudo científico, os voluntários usaram óculos de realidade virtual, com avatares divididos em 2 grupos, alguns com sinais de doenças e outros sem. As 248 pessoas da análise também foram divididas em grupos. Enquanto um observou os avatares, o outro não viu, mas recebeu uma vacina contra a gripe. Ao todo, o estudo consistiu em 5 experimentos. E então, os cientistas puderam observar que a aproximação dos personagens doentes ativa áreas do cérebro ligadas à percepção do espaço ao redor do corpo, além do aumento de atividade na região responsável por reconhecer e responder às ameaças, e assim, essa atividade promove o aumento das células linfóides, responsáveis pela defesa de infecções. Segundo os cientistas, os resultados apresentaram a agilidade que o corpo humano tem com respostas aos riscos imunológicos. Porém, mais estudos vão ser necessários para entender como a observação e o reconhecimento visual pode ajudar na prevenção das doenças. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima. Tchau!